Érica, o que você comeu hoje de café da manhã? Boa pergunta, deixa eu pensar um pouquinho. Enquanto a Érica pensa, solta a vinheta, porque hoje nós vamos falar de hábitos alimentares brasileiros, especialmente do café da manhã, em mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. E aí, já lembrou? Eu comi omelete. E o que eu acho mais legal de falar sobre hábitos alimentares é que nós, eu e a Érica, não seguimos 100% a cultura brasileira, né? A gente segue a cultura brasileira do Brasil inteiro. Um dia a gente toma um café da manhã à la nordestino, outro dia a gente toma um café paulista e assim vai. É, isso sim, mas o omelete puro em si não é muito paulista, nem carioca, nem nordestino. Por isso eu digo que a gente não segue muito nenhum costume, nenhum rótulo, porque o brasileiro, qual que é o café da manhã típico brasileiro, você diria, Érica? Bom, eu vou dizer o típico brasileiro que eu estava acostumada, que eu vi desde criança. Abre um parênteses aqui, o típico brasileiro dela, não sei se você lembra, mas ela já comentou em outro episódio, vem de uma família com influência oriental, metade japonesa e metade italiana, mas ok, ainda assim eu acho que era brasileira. Embora seja metade italiana e metade oriental, minha família, isso não influenciou nada no café da manhã, porque o café da manhã era bem paulista, era pãozinho com frios e café com leite. Eu tomava só o leite com chocolate, né, porque eu não gosto de café. Aqui eu já identifiquei uma coisa que talvez quem esteja ouvindo não sabe o que é isso, né? O que seria pãozinho com frios? Você colocava o pão na geladeira para ele passar frio, é isso? Não, é um pão agasalhado, é um pão com blusa. Ah, tá. Sim, aí vocês botavam vários casacos no pão para ele ficar bem agasalhadinho, mas ele tava com frio, não é calor no Brasil? O que é um pão com frios? Por que tá no plural frios? Né? Ele tava sentindo frios, eram vários pães sentindo frios? Como funciona isso? Não, era pão com presunto e queijo, ou pão com mortadela, pão com salame e queijo, pão com peito de peru. Mas os frios podem ser quentes também, né? Sim ou não? Pode, se a gente colocar o pão na sanduicheira, depois vai ficar um misto quente. Isso, então um misto quente com frios. O misto quente vai frios no meio do misto quente, né? Sim. Tá, só para entender, vejam como a cultura brasileira e a língua portuguesa é uma coisa linda e maravilhosa. Os paulistas ou paulistanos chamam tudo isso de frios, o conjunto de coisas que a Érica já citou. E esse é o café da manhã brasileiro: pão, manteiga, queijo, presunto ou outro da categoria frios, todos os dias, né? Em São Paulo, sim. Agora, no Rio de Janeiro, onde você nasceu, não sei qual é o costume. É esse também? Sabe que como eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu cresci no interior de São Paulo, eu acho que o meu hábito quando criança / adolescente também era o pão, mas eu não lembro muito de ter sempre o chamado frios em casa. Eu sei que eu gostava bastante de algo que você, quando vier no Brasil, você que está ouvindo esse podcast, também vai encontrar em muitas paradas nas rodovias, aquelas paradas que tem lugar para você fazer um lanche ou comer alguma coisa, que se chama pão na chapa. Eu acho que era mais comum em casa eu comer o pão na chapa, que é o pão com manteiga queimadinho na frigideira. Mas o fato é que realmente o café da manhã brasileiro é pão todo dia de manhã, praticamente, a maioria dos brasileiros, né? Que não inclui os nordestinos, né? Que os nordestinos têm outro hábito alimentar bem diferente. Cuscuz, tapioca. Exatamente, eles são brasileiros também. Para você que está ouvindo, eles são brasileiros sim, mas é só nos hábitos alimentares e que isso é bem diferente, né? Mas como o Brasil é um país muito grande, não dá para generalizar. Com certeza muitos brasileiros já se adaptaram a comer outras coisas, assim como nós que, como você disse, variamos o nosso café da manhã, né? Às vezes comemos cuscuz. Às vezes ovos mexidos com bacon. Às vezes omelete, tapioca.
E aí, eu acredito que isso seja, em grande parte, a influência norte-americana. Porque você lembra em nossas viagens como era o café da manhã nos Estados Unidos e também em hotéis, mesmo no Brasil, já existe mais essa cultura de uma variedade maior de alimentos que no dia a dia o brasileiro não come isso com tanta frequência. Sim, é verdade. Nos hotéis sempre tem ovos, bacon e outras coisas assim que normalmente eu, antigamente, só comeria assim no almoço ou na janta, nunca no café da manhã. Como frituras, coxinha, pastelzinho frito, isso nos hotéis aqui pelo Brasil. Mas nos Estados Unidos, parece que é bem comum essa refeição, o breakfast, no caso, o café da manhã, ser uma coisa mais pesada, inclusive com carne fazendo parte desse café da manhã. Isso me lembra uma situação engraçada. Quando eu morava em São Paulo, eu morei por um tempo em um lugar em que o cardápio de café da manhã era bem variado e às vezes tinha influência norte-americana. Um dia tinha eu não sei o nome nos Estados Unidos disso, mas era como se fosse um molho com carne moída no café da manhã, só que ele era muito parecido com um mingau de aveia. Assim, a aparência dele era bem parecido, mas ele era feito com carne moída. Então era um molho de carne moída que era para colocar no pão e comer pão com carne moída logo no café da manhã. Mas como a aparência dele era duvidosa, eu lembro de não só eu, mas outras pessoas cometerem o erro de colocar mel por cima disso, pensando que era para comer com aveia e banana e depois na primeira colherada dava aquele choque, né? Daquela realidade de que aquilo era um prato salgado e não doce, então não era aveia. Aí desde então eu sempre perguntava antes e fazia questão de cheirar bem de perto o prato para ter certeza de que era um prato doce ou salgado para ver com o que eu ia comer. Você tá rindo porque não foi você que colocou mel na carne moída, né? Mas acontece nas melhores famílias. Eu fico feliz que eu não era o único a cometer esse erro. E encerramos aqui com essa crise de risos da Érica, né? Mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese.